também por esse frio, que ontem foi quente, se veio porque nós precisamos, Jesus que sabe de todas as coisas. Obrigado, Pai Celeste. E que assim seja. Boa noite. Como eu sempre digo, é uma satisfação nos fazer presente. Significa mais uma segunda, a gente chega ao final do dia e cumpre com um compromisso que a gente assume de vir aqui, e é um compromisso que eu assumi de vir para melhorar, para tentar achar respostas e caminhos para o bem viver e reconhecer que às vezes a gente não está bem vivendo, né? Que a gente está muitas vezes tropeçando, mas Jesus sempre nos dá a oportunidade do recomeço e a oportunidade de nos reformatarmos, nos repaginarmos, colocar o nosso trem nos trilhos e seguir adiante. Me foi dada a missão de fazer a palestra hoje e eu prontamente falei para o meu amigo Ronaldo e disse: eu acho que eu preciso de ajuda, vamos fazer em dupla. E como eu me escolhi um tema, e eu estava com muita dificuldade na escolha, e terminei abrindo no livro que a gente costuma usar como base, que fala sobre caridade. Diz assim: os olhos do amor. E amor e respeito é o que nós estamos precisando no momento. Evangelho, abro aspas. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante. A caridade é paciente, é doce, benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 6. Nosso tema, meu e do Ronaldo, hoje é caridade. Caridade vem do latim caritas, que é amor incondicional. Quando a gente fala em amor incondicional, para mim, Patrícia, vem referência maternidade, filhos. Minha experiência. Isso que eu identifico como amor incondicional. Quando Paulo de Tarso definiu a verdadeira caridade, deixando implícito ser a reunião de todas as qualidades do coração, isto é, o amor, diferenciou-a completamente da prestação de serviço aos outros, da distribuição de esmolas, da assistência social, da ajuda patológica aos dependentes afetivos, das compensações de baixa estima, ou de tudo que se referia a atitudes exteriores, sem qualquer envolvimento do amor verdadeiro. Muitas vezes, a gente termina referindo como essa pessoa é caridosa, como ela ajuda os outros. Mas, muitas vezes, essa ajuda, essa prestação de um serviço, ou mesmo uma palavra que em tese seria acolhedora, no final das contas, a intenção não é a transmissão de um amor verdadeiro ou a expressão de um amor verdadeiro. Muitas vezes se termina fazendo algo que se transparece ser uma atitude caridosa com uma intenção. Não se prega, como é que é? Prega sem estopa? Então parece que a gente sempre tem uma intenção. Parece, eu digo, porque antes de nós começarmos a palestra, lendo isso, a gente vê como eu sou falível. Como muitas vezes uma fala que parece toda rebuscada ou com uma voz amena não quer dizer nada, gente.
não carrega o tal do amor incondicional. Como muitas vezes uma ação de recolher roupa que tu tem dentro de casa, que está sobrando, vamos fazer uma caridade, vamos pegar o que a gente tem lá em casa. Não está errado, mas isso não é a caridade genuína, a caridade que nos é ensinada pelo Evangelho. Então nós temos que ter essa distinção da caridade, amor incondicional, daquela ação que a sua intenção é essa, do que aquela ação cuja intenção é se favorecer. Uma ação cuja intenção é massagear o ego. Eu vou ajudar lá, porque daí todo mundo vai falar de mim, daí todo mundo vai me achar que eu sou boa. Aquele que recebe, está tudo ok. Ou seja, está recebendo muitas vezes com mais amor e com mais energia do que aquele que presta. Dito isso, eu já parto para uma outra ideia em relação à caridade. Nós podemos ser caridosos ou termos caridade em 3 esferas. Não sei se muitas vezes os senhores já escutaram que às vezes nós somos mais quistos ou queridos fora de casa do que dentro de casa. Mas ela é tão legal lá na rua, mas não sabe como é que é dentro de casa. Nós podemos ser caridosos com pessoas que desconhecemos, porque é mais fácil. Por que é mais fácil? Porque aquela pessoa vai receber de ti aquela ação e não sabe dos teus erros, dos teus tropeços, e tu não vai ser tão questionado. Fazer caridade para quem tu conhece e que tu tem uma certa dificuldade, amar incondicionalmente aquele que te incomoda, é mais difícil. Amar quem gosta de ti é fácil, porque a pessoa já nutre um carinho por ti. Amar incondicionalmente aquele que tu não gosta é mais complicado. E tem uma caridade que podemos fazer conosco. Sermos caridosos, nos amarmos de forma incondicional, não sendo tão cruel conosco mesmo. Não nos exigindo mais do que a gente pode dar. Se hoje eu só pude vir no centro, chegando aos trancos, aos barrancos aqui para escutar a palestra, não se exija porque ontem não conseguiu fazer o Evangelho em casa. Eu acho que nós temos 3 esferas de atuação. Por sermos críticos e estarmos vivendo num momento em que tudo se leva à potência máxima, tudo parece que falta uma tal palavrinha que se chama respeito. Nós estamos tendo dificuldade de amarmos de forma incondicional. E nós só iremos amar de forma incondicional quando nós identificarmos o que é este amor. E nós só saberemos identificar o que é amor de forma, na sua essência, quando nós estivermos caminhando em direção ao conhecimento. Quando nós tivermos condições de entender o todo, o maior, que eu acredito que a gente ainda não está nessa condição. Patrícia falou a respeito da nossa condição, nós estávamos comentando ali no estudo, e cada vez que a gente escolhe um tema para falar, que eu vou estudar, eu me dou conta que me falta muito. Me falta o centro espírita me trouxe o caminho, me trouxe a luz para mim chegar onde eu quero chegar hoje. Mas eu estou gatinhando. A nossa responsabilidade de falar aqui é muito grandiosa, é uma coisa enorme, porque a gente também está aprendendo. Nós estamos todos juntos nesse barco, vamos dizer assim. Então, cada palavra que a gente professa aqui, ela tem que ser muito cuidadosa para que a gente consiga atingir o objetivo que é
esse amor incondicional, o amor determinado por Jesus, para que a gente consiga essa evolução que a gente está buscando. Sobre isso, esse momento, como a Patrícia colocou também, eu escutei um prefeito falando a respeito de fazer a campanha ou para Bolsonaro ou para Lula, e ele comentou que não era direito dele pedir voto, porque cada pessoa tinha o direito de escolher, e cada pessoa estava passando pelo processo da maneira como ela enxergava. Então não é nosso direito dizer para o outro que ele está errado, porque talvez nós estejamos errados e ele certo. A minha escolha se determina por questões muito pessoais. Se elas são pessoais, como é que eu vou obrigar o outro a mudar a cabeça? Aonde está a questão, então? A questão está em nós respeitar e entender o outro. Como é que eu faço para determinar que esse amor existe ao meu contrário? Na caridade. No abraço fraterno. Ele perdeu? Eu não vou lá tripudiar, eu não vou lá falar mal. Eu vou compreender que a dor dele, por algum motivo, é grande. Se ele ganhou, vice-versa. Eu não posso dizer que o que aconteceu por ele ter ganhado é um erro. Eu não vou tripudiar, embora ele tenha ganhado, que tudo que aconteceu está errado. A caridade está num abraço fraterno. Quando a pessoa que tu nota que ela está necessitada, tu não precisa conversar. Abraça, consola, escuta. A caridade está na benevolência. Em sermos entendedores do processo que acontece na volta da gente. Porque a minha razão é minha. Eu não posso transformar a minha razão num grupo. A beneficência está em fazer esse processo que a Patrícia colocou, de doação sem sentimento. Já é um ato, porque o nosso aprendizado é esse. Nós fazermos o bem, já tu está no processo de chegar a fazer o bem incondicional, aquele sem olhar quem, que é determinado. Por quê? Eu sempre lembro, isso é uma outra historinha, tá? Eu lembro da enchente do Rio Uruguai em Itaqui. Aí vem a enchente, aquelas casas são puxadas para as ruas de cima, e aí começam as doações, né? Aí as pessoas se dão conta que aquelas famílias são necessitadas e começam as doações, e levam roupa, e levam alimento e tal coisa. Na frente da casa da minha tia, é um ponto que ficam essas casas. Então juntam-se lá 5, 6, 7 casas. E eu sempre fui um julgador. Eu ia tomar mate com a minha tia lá, chimarrão, e eu ficava olhando as pessoas que chegavam para doar e as pessoas que recebiam. As pessoas que recebiam não levantavam, continuavam sentadas. As que chegavam para doar, chegavam, soltavam, viravam as costas e iam embora. Aonde que está o ato de amor nisso? Existe a caridade? Não a caridade do Evangelho Espírita, né? Essa não. Porque a caridade do Evangelho Espírita é a caridade do amor. Existe a doação. Como a Patrícia colocou, eu não me serve mais, eu vou fazer a doação. E aí eu saio dali, porque eu vi gente tirando fotografia da miséria. Porque é uma miséria, né? Eu não vou julgar a pessoa hoje, né? Porque lá atrás eu julguei, mas hoje, eu olhando, eu não vou julgar a pessoa por que ela se encontra ali naquele momento. Porque a evolução dela está daquele jeito. Ela não trabalha, não me diz respeito. Sabe? Então é esse processo hoje que eu estou aprendendo e que nós estamos aqui tentando colocar,
que é muito difícil para a gente. É muito difícil porque estudar o Evangelho, estudar o Espiritismo, nos faz cada vez mais nos darmos conta que a gente está muito atrasado. Que a gente não consegue engolir o sapo mais, entende? Porque isso, na verdade, a pessoa que tem a consciência de que aquilo não deveria ser dito para ti, mas que tu sabe que não é para ti, né? Uma agressão, uma palavra errada, e tu entende a outra pessoa, tu é caridoso com a outra pessoa, porque tu não respondeu, tu não agrediu, tu não te voltou contra. No processo da caridade, então, eu não vou me estender porque o Patrícia tem muita coisa para falar. No processo esse da caridade, tudo se diz em eu consigo entender e eu consigo transmitir o amor? Sim, é possível. Precisamos estudar bastante? Sim. Um viés interessante que trouxe esse livro para mim é que muitas vezes a gente, querendo ajudar, a gente tomamos as rédeas de problema dos outros. Não, deixa comigo, deixa que eu resolvo, não, passa aqui. Aí, lendo, isso tem muito a ver com mãe, que a gente quer tirar as pedras dos caminhos dos filhos e termina a gente abreviando alguma coisa ou deixando de que esse filho, ou que esse amigo, ou que essa pessoa tenha aquela experiência. Porém, e a gente faz isso, não, eu estou sendo uma alma caridosa, porque eu estou ajudando, né? Eu amo tanto que eu vou proteger. E diz assim o livro, que eu não falei, Renovando as Atitudes, que é o livro que a gente tem como base para algumas palestras que a gente dá. Abro aspas. Caridade não consiste em assumir e comandar sentimentos, decisões, bem-estar, problemas, evolução e destino das pessoas. Caridade não é isso. Não consiste em eu assumir, comandar sentimento, decisões, bem-estar, problemas, deixa comigo que eu resolvo, evolução e destinos das pessoas. Aquilo, enfim, que elas podem e devem fazer por si mesmas. Por quê? Porque quando tentamos reduzir as dificuldades delas, que é o que a gente tenta, né? Com os da gente, não, vai por aqui que eu já sei que o caminho é mais curto e eu já sei que lá tem uma pedra gigante. Então, quando eu tento reduzir as dificuldades dela, responsabilizando-nos por seus atos, estamos também impedindo seu real crescimento e amadurecimento, somente alcançados através das experiências que precisam ser enfrentadas. Assim, distorcemos a genuína mensagem da caridade, do amor ou da doação verdadeira. Isto é, às vezes nós usando uma palavra bonita, estou sendo caridosa contigo, te dizendo que o melhor caminho é esse, eu no meu íntimo, percebendo ou não, estou tentando ditar a minha opinião pela minha experiência em relação a um terceiro, privando esse terceiro de aprender com as próprias pernas. E isso é em tudo. Muitas vezes um gesto que fizemos, daqui a pouco, num grande evento, não tem a ideia de caridade, mas tem a ideia de uma projeção. E algo que a gente tem que lidar é muito, que se contrapõe à caridade, é orgulho e vaidade. Essa tal de vaidade é horrível. Vou dar um exemplo. Quando alguém diz, tu fez uma palestra legal, acho que eu sei fazer palestra, daí tu vê que tu falou tudo errado, que não. Então, assim, tu te envaidecer. Eu acho que a gente tem que bater palmas para nós vencer, quando a gente vence um desafio, mas não achar que aquilo é tudo. Aquilo é um tijolinho na nossa estrada.
não se envaidecer com as coisas. E, encerrando não, mas eu acho muito adequado para o momento que a gente está vivendo, num mundo em que se polariza tudo, que tem o certo, o errado, que tem de um lado ou de outro. Está faltando uma palavra que é respeito. Passarmos a respeitar as dificuldades dos outros. Passarmos a respeitar que cada um está num estágio nessa estrada da vida. Que daqui a pouco, quem está lá adiante tem mais visão do que aquele que está recém começando a estrada. E eu não ditar normas e não julgar. Olhar os outros com os olhos do amor é a grande proposta da caridade. O verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus, era benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Caridade é amor. E não há amor onde não houver profundo respeito aos seres humanos. Se substituirmos na conceituação de Jesus as palavras benevolência, indulgência e perdão, substituirmos essas palavras por amor e respeito, compreenderemos realmente esse sentimento incondicional do Mestre por todas as criaturas. Amor, respeito com todos. Amor, respeito para com as imperfeições alheias. Amor, respeito aos ofensores. Aqui estão as regras básicas da conduta do Cristo. Não duvidemos, porém, que respeitar os outros não quer dizer ser conivente ou manter cumplicidade. Eu ter respeito, mas isso não significa que eu compactue que eu tenho o mesmo entendimento. Eu ter respeito, mas não significa que eu erga a mesma bandeira. Eu ter respeito, mas não significa que eu tenho a mesma opção sexual que tu tem. Eu ter respeito não significa que eu aceite sem raciocinar, racionalizar as tuas ideias. Mas eu ter respeito. E se eu ter respeito, eu espero respeito. E mesmo que não venha respeito, meu maior ato de caridade está, muitas vezes, além de ato de caridade, mas sim uma expressão de inteligência, é, diante da ofensa, calar. E isso significa que eu te respeito. Mas eu calando não significa que eu esteja compactuando com as tuas ideias. Como eu, quando alguém se cala em relação ao que eu estou falando, muitas vezes não me contrapondo, não significa que esteja aceitando. Por isso, se nós entendermos que no mundo em que vivemos nos falta esse amor, esse respeito, a caridade, se nós já tivermos esse entendimento, muito embora não consigamos exercitá-los, já é meio caminho andado. Porque já tivemos a capacidade de identificar onde está o X e o nó de toda a turbulência que estamos vivendo. E que se respeite não por temor, que muitas vezes o respeito vem por imposição, pelo medo.
fizemos parte de um todo maior e que para bem vivermos só basta, e já é tudo, amar e respeitar. Na oração do Pai Nosso, tem uma parte que diz: seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. Seja feita a vontade do Pai. No momento que a gente aprende a fazer a vontade do Pai, tudo fica mais fácil. Porque nem tudo é vontade da gente. Quase nada é vontade da gente. E com isso nós encerramos. Obrigada, Mestre Jesus, e pela equipe espiritual que nos acompanha nas palestras, nos estudos, nos trabalhos. Agradecer por chegar também mais um fim de mês, e logo está chegando o fim de ano. Obrigado, Senhor, por nós podermos ter chegado até aqui. Pai nosso, que estais no céu,